Eu estive num dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, isso que é do mundo, porque para você participar do evento que foi feito em um estádio, e para poucas pessoas convidadas, é um privilégio para poucos, e eu tive essa oportunidade. Então, vou compartilhar aqui alguns insights desse grande dia que eu estive lá, que é o do MLS, que é o Mentoring League Society, e eu estive no evento no domingo, agora do dia, deixa eu anotar aqui, dia 16. Olha, eu tô toda louca, que é 16, do dia 16 de agosto de 27. Vou colocar os principais contatos e ideias e coisas que eu tive nesse vídeo. Espero que vocês gostem e que vocês reflitam comigo, que tem muito conteúdo legal. Eu também coloquei algumas imagens nos shorts aqui do YouTube, vocês podem ver também como é um pouquinho visualizar realmente como foi. Bom, eu recentemente, né, antes de tudo, né, como eu falei assim, gravei alguns shots e tal, para vocês do evento. E foi um evento muito transformador para mim, porque eu estou numa fase de mudança, estou chegando numa fase, na verdade, cheguei nessa fase de escolhas. Eu tenho que tomar decisões muito importantes sobre o negócio, de minha vida, sobre muitas coisas. E a vida está me pressionando e me dando oportunidades para realmente melhorar isso. Porque não adianta você ter um sonho, um grande sonho, se você não agir, você não fazer, se você não se planejar para você alcançar esse objetivo. Se você quer sair desse patamar que você está há tanto tempo naquela bolha de conforto, você vai precisar fazer um esforço maior. E é justamente isso. E como que foi esse evento, na verdade, né? O evento foi mais um evento de celebração, porque eles trouxeram o Mentor League Society, que é um programa de mentoria para empreendedores, onde tem a sociedade em si completa, né? E dentro dessa sociedade, tem vários blocos, onde alguns grandes empresários que já têm resultado mentora outros empreendedores que possam também ter um outro resultado. Então, são vários núcleos dentro de um sistema global. E é muito interessante você ver assim, pessoas de vários tipos de estilos, áreas, conhecimento, situações, enfim. E é muito legal você respirar esse âmbito dessas pessoas, que você acaba se inspirando, falando, poxa, eu posso também estar, eu tenho capacidade, eu sei quanto eu me dedico, quanto eu tenho capacidade, quanto eu estudo, e às vezes a gente precisa de uma pessoa ali para nos ajudar, né? Pegar na nossa mão e nos levar para o nosso objetivo, porque tem coisas que a gente não consegue enxergar, a gente não vê que a gente tá furando de um lado, tá num gargalo do outro, isso aqui pode usar de uma outra maneira. Então, às vezes, a gente é muito teimoso. Então, estar ali no meio das pessoas é muito, muito legal. Além disso, nós tivemos três palestras. A do Joel J, a do Caio Carneiro e a do Flávio Augusto. Que eles são a trinca, são as pessoas que são os mentores, masters, né? Que são os criadores, são os criadores do MLS. Então, eles trouxeram muito conteúdo legal e muita inspiração. Eu vou compartilhar com vocês. Então, já curte aqui no canal, já se inscreve que eu vou. Tem muito conteúdo assim, quando eu tiver alguns eventos, mentalidade, eu vou também postar por aqui também. Vamos começar com a palestra do Joel. Eu estou com um chazinho aqui. É chá, gente, tá? É chá. Eu bebo aqui na caneca da... O pessoal usa de chopp, mas eu uso para tomar chá. Os seis pilares do crescimento pela visão do Joel J. E teve uns pontos muito interessantes que ele fala, e que você significa, por exemplo, o contexto, né, da palestra dele foi assim. Eu estou pegando aqui os escritos que eu coloquei para a gente também não ficar saindo muito desse vídeo. É você ter ambição, no sentido de você
buscar sempre estar no seu melhor, buscar pessoas que possam te ajudar a conquistar as suas coisas. Como eu falei, de repente você não está enxergando alguma coisa importante, que você pode, alguma tomada de decisão, alguma ferramenta para você melhorar os seus processos, algum investimento que você precisa para fazer para alcançar algo maior. Então, você às vezes não enxerga isso. E estar com essas pessoas faz toda a diferença. Uma frase muito legal que eu anotei é: tudo que você precisa levar a sério o seu sonho. Porque a gente procrastina muito e a gente fala assim, sonhos são sonhos. Mas se a gente realmente levasse muito a sério o nosso sonho, com certeza a gente estaria com mais garra, com mais firmeza para conquistar. Então, quanto você quer para conseguir, né? Quanto você vai se dedicar de você, do seu tempo, do seu dia a dia para você alcançar esse sonho. Isso é muito forte. Isso falou assim, realmente, eu quero, mas não quero, sabe? Você quer uma coisa, mas realmente você quer? Você está fazendo tudo para você conseguir? Será que é o suficiente? Será que você não pode passar um pouco mais para você conseguir? E é justamente isso que ele fala. Então, os pilares são ambição, né, que é decidir que você pode e quer algo maior, que você tem capacidade de alcançar aquilo, você ter a ambição de você conquistar algo muito melhor, muito maior que você sabe da sua capacidade. O segundo, o preço, você tem que entender que você gera muito resultado, e esse resultado tem que vir com uma compensação, porque não adianta você dar muito resultado para os outros e você não cobrar por isso. Você desvaloriza o seu trabalho. Eu tenho muito problema com isso. Na verdade, eu tenho essa dificuldade minha, que eu estou ajustando para melhorar isso, porque realmente eu tenho essa dificuldade nessa questão dessa balança de valor e preço, de empacotar isso, que possa ser muito bom para o meu cliente e também bom para mim, né, em contrapartida. O terceiro, ambiente, como eu falei, estar com pessoas, estar em ambiente onde as pessoas te puxam para cima, né? Ou você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você está com pessoas que têm essa mentalidade empreendedora, de correr atrás, de buscar mais, de ler, de estudar, de botar a abundância dentro dos seus negócios, faz toda a diferença. O quarto é a competência. Com certeza, às vezes você tem bastante conhecimento, mas alguma coisa ainda falta para você alcançar aquilo lá. Então, às vezes, um livro, uma ferramenta, um vídeo que você não viu, um curso assim, específico para uma determinada área vai fazer totalmente a diferença. Então, a competência é sempre bom e também te prepara para as oportunidades que você vai receber. Se você não, de repente, recebe alguma oportunidade e você não está pronta, poxa, o que faltou para eu não conseguir essa oportunidade? Então, é sempre importante procurar conhecimento, estar sempre aprimorando. Quinto, energia, tem que ter energia, tem que colocar intenção, tem que dar força, tem que querer, tem que ter garra, tem que ter gut, para você se esforçar e elevar sempre o seu nível, né? Porque o movimento gera energia. A gente às vezes pensa que no descanso que você vai gerar energia. Na verdade, não. A gente gera mais energia quando a gente avança, a gente corre, a gente se movimenta. Energia faz toda a diferença. Porque se eu chegar aqui e falar assim, gente, então, no quarto, isso aqui, não funciona. Você tem que ter energia, você tem que falar com intenção, com verdade, com força, né, aquela coisa de dentro para fora. Então, é isso, mostrar que você está com tesão, amor, né? De você falar com vontade, que você quer realmente de fato. E o sexto pilar, ele falou sobre liberdade. Isso é muito forte, eu sei que poucas pessoas têm isso, que é liberdade de tempo, de lugar, emocional. Então, a liberdade é muito difícil para quem realmente está sempre nessa roda de ratos, ou, por exemplo, não consegue sair de determinadas situações que você te prende, não te dá liberdade. Então, a gente tem que procurar fazer coisas, ter mais dinheiro, ter mais abundância, ter mais dinheiro, para você ter essas liberdades, você poder sair, curtir com a família, porque dinheiro é isso, ele te dá acesso. Dinheiro dá acesso, abundância dá acesso, né? Negócios que faturam também ajudam as pessoas, porque
Estou apertando aqui o negócio. Porque é isso que faz, né? Você dormir mais tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, dei de tudo, fiz, dá tudo certo, tô indo bem, as coisas estão prosperando, e é esse sentido, sabe? E a segunda palestra que temos o Caio Carneiro. Caio Carneiro, nesse dia, ele também fez 40 anos. E essa palestra foi bem interessante para mim, porque eu também estou chegando à cidade. Então, a gente se questiona muito nesse período, porque a gente passa por certas décadas, né? Vamos dizer assim, e a gente vai começando a se questionando certas coisas. Então, quando a gente chega a 40, a gente pensa, a gente poderia estar de uma outra maneira, de um outro jeito, de uma outra forma, e, né, será que eu já deixei muita coisa para trás? Enfim, a gente se questiona muito. E ele trouxe um pensamento muito interessante. Será que a vida, eu deixei muita coisa acontecer? Será que eu deveria ter feito muitas coisas assim diferentes? Mas ele trouxe uma pergunta, uma frase muito forte, muito legal. Eu achei que bateu forte aqui para mim. Pode ser que bata forte para você. Então já clica aqui, dá o seu like e se inscreve no canal. Já, ou coloca nos comentários o que você está achando, o que eu poderia falar aqui também. A vida começa quando você começa. E ele falou de uma forma bem legal, e ele também separou alguns pilares também sobre a importância da questão do medo, que a gente procrastina muitas coisas, de muitas decisões da vida por conta do medo, e ele botou isso em alguns pilares, que eu achei bem interessante. Mas a vida começa quando você começa, né? Você não está atrasado na sua vida de você fazer coisas ou deixou de fazer. Na verdade, você tomou certas decisões porque você tinha aquele conhecimento naquela hora e imaginou que aquilo era o mais correto para você naquele momento. E a gente não pode deixar de ficar se culpando, não pode ficar falando, devia ter feito daquela maneira. Pô, nós somos seres humanos e você tomou as decisões conforme você achava melhor para você naquele momento. E tá tudo certo, a maturidade vem com o tempo e a gente vai aprendendo, a gente é ser humano e é assim mesmo. E ele colocou assim, ó, quais os medos que costumam disfarçar e que nos travam? Que são a espera, a procrastinação, a preparação excessiva, o perfeccionismo e o maior de todas as desculpas, né? A gente coloca desculpa para tudo, a gente coloca outras prioridades, então a gente vai botando várias desculpas, e a vida vai passando e as coisas não vão acontecendo. E é sempre assim. Também passar o tempo, né, dizendo sobre, né, perfeccionismo, nunca vai estar bom, nunca precisa estar preparado, nunca. Então, é uma mistura desses pilares, né, espera, procrastinação, preparação e perfeccionismo, que faz a gente ficar parado no tempo e deixar de, às vezes, construir algo muito bacana, que nos dê muito bons frutos para as próximas gerações, e um legado em si, e a gente fica procrastinando, né? Ele colocou uma coisa bem legal, né, que a gente sobre confiança. Que a palavra confiança vem da fé, sobre confiar em si mesmo. E tem muita gente que faz uma lógica assim, por exemplo, eu crio confiança primeiro para depois agir para eu ter resultado. Que na verdade não funciona assim. Na verdade, para você criar confiança, você primeiro age, você cria resultado e aí depois você gera confiança. Pelo resultado, vem confiança. Pelas ações que você vê, quebra os seus medos. Então, você primeiro age, você faz, aí você vai ajustando no meio do caminho, e aí você vem a confiança se instala. E tá tudo certo você começar com o que tem, você aceitar ser iniciante. Pode ser que você seja iniciante com 40, 50, 60, não tem problema. Comece agora, a vida ainda tem muitas coisas para fazer, tem muitas oportunidades aí para a gente ter. Deixa eu tomar mais um pouquinho de chá. Porque compensa melhor você chegar no final da vida e falar assim, que esse é um dilema, não seria um dilema, né?
eu penso dessa maneira que quando eu chegar, eu estiver bem velhinha, quando eu estiver bem velhinha mesmo, chegar no final da vida, eu falo assim, olha, eu vivi tudo que eu vivi, não me arrependo de nada. Pode ser que algumas coisas outras, né, poder ter sido de uma outra forma, mas eu vivi como tinha que viver e fiz tudo que eu queria. Então, a gente tem que pensar dessa maneira de agir, botar a cara para fazer mesmo, e sem medo, sem medo, e bora lá. E é sobre isso. E, para fechar a palestra, o Flávio Augusto ele veio com mais uma temática mais técnica, voltada mais para vendas, empreender. Ele trouxe como fosse lá no começo da WhatsApp, eu não sei que muitos sabem, o Flávio é o do Geração de Valor, ele já foi dono do Orlando City, ele é dono da WhatsApp, enfim, um mega empresário que tem muitas empresas aí embaixo da asa dele. E ele trouxe mais essa questão de técnica, né? Que ele falou assim: olha, poderia dar uma palestra gigantesca aqui sobre a minha vida, sobre as coisas, mas eu quero que vocês entendam, e eu vou trazer que a minha vida, a base sólida da minha vida foi botar dinheiro para dentro de casa, no sentido de botar vendas. Se você tem um negócio, gerar um evento para empreendedores, se você não está vendendo, você vai quebrar, não vai funcionar e as coisas giram dessa forma. Se você não coloca clientes para dentro, se você não tem produtos para vender, não adianta, você vai quebrar e sua empresa vai acabar. Então, ele diz muito que a sua agenda mostra o seu sucesso. Se sua agenda ela está lotada de coisas que não são ligadas à venda, a botar dinheiro para dentro do seu negócio, não vai funcionar, seu negócio não vai gerar. Porque 70% do tempo dele era justamente isso, vendendo, trazendo pessoas para dentro do funil, fazendo pessoas comprar os produtos. Então, foi isso que fez ele se tornar um milionário. Foi isso que fez os negócios dele a prosperar. E eu estou falando, não é algo que você sabe, de uma noite para o dia eu vou começar a socar bota, eu vou começar a vender, e eu vou ser melhorar para a noite da noite para o dia. Não, não é assim que funciona. Mas esse movimento, com certeza, você vai gerar grandes frutos e pode ter certeza que a pessoa que está ali batendo muito nessa tecla, está gerando resultado, está dando certo, vai com certeza ter muitos resultados, mas muitos resultados, muito maiores do que você como era antes. Então, ele bate isso, foi um tapa na minha cara. Olhe para a sua agenda, vê se você separou tempo suficiente ou grande para você vender, para você falar do seu negócio, falar do seu produto e trazer para as pessoas para dentro e vender o seu negócio. As primeiras vendas podem ser que não funcionem, na segunda pode ser uma ou outra, na terceira já você consegue converter mais gente, na quarta é isso. Então, porque a prática da venda, a habilidade de vender, vem com os processos diário de atendimento, falando com pessoas, porque você vai entender certos padrões, você vai entender metodologias, você vai desenvolvendo a sua comunicação de uma melhor maneira. Então, você vai usando essas técnicas, essa habilidade, com o tempo que você vai utilizando ela para mudar o seu negócio e realmente prosperar. Isso é muito, muito legal. E aí ele separou uns pilares que eu achei bem interessante, que é os pilares do empreendedor. Que primeiro de tudo é você ter na agenda, eu já anotei aqui, peraí, gente, cadê? Pilar, nós temos que criar uma categoria nova também, porque não, além de você vender, você não pode também você vender algo diferenciado, trazer essa novidade para o mercado faz toda a diferença. A precificação, ele também fala sobre precificação. Precificação tem que ser importante, tem que acompanhar os valores do seu produto, serviço, ele tem que acompanhar, é obrigatório, porque senão a balança não fecha, a conta não fecha no final do mês. Então, é importante você olhar para isso. E, de repente, o seu produto é tão único que a precificação dele vai ser especial. Mesmo que seja muito acima do mercado, está diferenciado, na verdade, é o seu preço, é o seu valor. Cadê? E sempre reinvente e pense em
formar pessoas. Ele bateu muito forte nessa questão da formação de pessoas. Quando você tem um negócio próspero, você começa a formar pessoas, e isso traz uma grande repercussão na vida das pessoas, na vida dos seus clientes, e a mensagem do seu negócio, da sua empresa, dos seus produtos, ele reverberá. Então, você vai ter mais pessoas ali falando do seu negócio, com orgulho, com mais informação. Então, investir em pessoas, trazer ferramentas, informações, conteúdos, cursos para desenvolver essas pessoas que estão dentro do seu negócio, vai prosperar muito mais rápido do que você ficar trocando as pessoas e descartando elas, ou trocando assim, com o turnover muito maior. Então, você vai ter muito mais resultados se você começar a desenvolver essas pessoas, entender quais qual patamar, onde que elas estão, quais as maiores dificuldades delas para elas executarem determinadas atividades ou, né, trazer soluções para o seu negócio. Então, é muito, muito importante. E, como eu falei, essas três palestras, elas trouxeram justamente essa nova visão, que eu estou nessa mudança de processos e de organização da casa, pegar e fazer uma boa faxina dentro de casa e já colocar com novos conhecimentos, novos preceitos, melhorar, né, elevar os valores, as coisas inegociáveis, o que era mais negociável, montar os pacotes da forma que tem que ser feito. Então, isso que trouxe para mim essa visão de que precisamos mudar, as coisas estão mudando, a tecnologia está chegando e a gente agora tem ferramentas para ser utilizada para otimizar os serviços, os trabalhos e até melhorar a qualidade de entrega. Então, é isso que esse dia trouxe para mim, aquele tapa na cara que a gente precisa para a gente tomar determinadas ações. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é mais um vídeo da minha meta dos 100 vídeos aqui no canal, que eu quero movimentar ele, quero poder ajudar e servir as pessoas, que isso também é um grande fator que esses grandes empresários fazem, de servir as pessoas, entregam conteúdo de valor para as pessoas mudarem as suas vidas, muitos gratuitamente, pelas redes sociais, algumas mentalidades, algumas reflexões para você parar, para você refletir e realmente começar a se mexer. Então, praticamente isso. Espero que você tenha gostado, espero que você anote essas mentalidades, essas frases, e nos próximos dias também vou colocar muitas coisas no Shorts. Me siga nas redes sociais, Natasha Florencio, vai ser um prazer ter você lá conosco. E também, se você tem um negócio, se você tem algum negócio, está com dificuldade de ter uma presença bacana dentro das redes sociais, me manda uma mensagem que eu vou ser muito, muito, muito... Será um prazer enorme, na verdade, e uma honra estar cuidando das suas redes sociais e trazendo o seu negócio para fora, para chegar e conectar as pessoas, tá bom? Um beijo e se vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.